Olá pessoal, esse é um primeiro vídeo de 2021 em que eu pretendo aqui realizar uma difícil tarefa que é ajudá-los e ajudá-las no projeto de iniciação científica e na escrita no desenvolvimento do projeto de pesquisa de vocês. Eu estou aqui me dirigindo especificamente a quem pretenda escrever um artigo científico ou a quem pretenda escrever ou iniciar o seu projeto de pesquisa, trabalho de conclusão de curso ou outras pesquisas, especificamente, mas não só, me dirigindo aos meus orientandos e orientandas. Tá? Então, mesmo que outras pessoas acabem chegando a esse vídeo, o que me interessa especificamente aqui com esse vídeo é ajudá-los, meus orientandos e orientandas, ou quem pretenda em outros grupos de pesquisa a qual eu esteja à frente, né, ajudá-los a destravar a escrita. Eu sei o quanto é difícil esse momento de iniciação, em que você se sente muito travado, em que você está nesse momento de trava de escrita mesmo. E a gente precisa destravar, a gente precisa começar de alguma maneira. Sempre há aquela ideia de que é difícil escrever ou sair de um lugar nenhum, né? E aí, então, o meu objetivo com esse vídeo é trabalhar como transformar uma ideia em um objeto, em um problema de pesquisa. Bom, primeiro passo, né? A primeira coisa que vocês precisam ter em mente. Você precisa ler. Não há como você querer fazer uma contribuição a uma área de pesquisa sem saber o que já foi feito de contribuição, tá? E contribuição aqui, é claro que nós não estamos falando de contribuições ou de ineditismos que são requeridos obrigatoriamente ou que deveriam ser satisfeitos em pesquisas de pós-graduação stricto sensu, especialmente em teses de doutorado. Mesmo aqui em artigos científicos ou na escrita dos seus trabalhos de conclusão de curso, é necessário haver alguma contribuição, né? Nem que seja uma revisão bibliográfica, que represente uma contribuição, que represente um adendo ou uma ideia ou algo a mais, nem que seja mínimo, a uma área de pesquisa que você pretenda desenvolver. Tá? E como que você traz, ou como que você consegue pensar em alguma contribuição nesse sentido? Lendo os outros trabalhos que já foram feitos sobre esse tema. Não tem outra saída, esse é o ponto de partida. E essas leituras iniciais, e aqui eu estou colocando, pensando que deve haver dois grupos, né, de alunos, né, um grupo de alunos, e aqui pensando mesmo em alunos de direito, né, em que sei e sabemos que não lhes é demandado muita leitura num geral, né, de uma forma bem genérica, não lhes é demandado muita leitura, o que é uma lástima. Então, aqueles alunos que durante os anos da graduação tiveram contato com leituras, que fizeram fichamentos, resenhas, tiveram contato com o pensamento de autores e fizeram fichamentos do pensamento de determinados autores, né? Qual foi o contexto em que determinado autor escreveu, nasceu, viveu. Quem se interessou por isso ao longo desses anos possivelmente vai ter mais facilidade em desenvolver a sua pesquisa e iniciar o seu projeto de pesquisa. Tá? E aí eu lhes coloco, né, normalmente nas orientações específicas, as bibliografias. Então, confiem no seu orientador, na sua orientadora, no sentido de fazer o que ele te demanda, tá? Fazer a leitura, fazer o fichamento. Existem buscas de pesquisa que são confiáveis, como o Google Acadêmico, bancos de teses da CAPES, CNPq. Eu sei que vocês normalmente acabam querendo ou procurando livros inteiros, né? São importantes, existem livros e obras fundamentais e muito relevantes a cada a cada tema, né, que cada um de vocês pretende trabalhar, mas não se esqueçam que há fontes de pesquisa confiáveis e relevantes, né, de produção científica como esses que eu acabei de citar, né? Saibam, leiam o que outros pesquisadores
escreveram já e produziram sobre o seu tema. É a partir dessas leituras que você vai refinar o seu objeto de pesquisa, tá? Por quê? Porque o objeto de pesquisa ele sempre começa bem genericão mesmo. E você vai refinando com essas leituras que você for fazendo e que vão abrir janelas, vão abrir portas, que vão abrir leituras, vão te levar a leituras outras, a leituras mais específicas, tá? Então é a partir dessas leituras um tanto quanto genéricas que eu vou passar para vocês, que pode parecer genérica demais, que vocês vão refinando, que portas vão se abrindo, que outras leituras vão aparecendo para vocês, tá? Então, ponto de partida, primeira coisa, não se tem um problema de pesquisa, um objeto de pesquisa sem leitura. E esse vídeo de hoje, gente, é basicamente para ajudá-los a pensar um problema de pesquisa, que eu acredito ser o ponto de partida para um projeto de pesquisa. Você não tem um projeto de pesquisa só com o tema ou o título. O seu projeto de pesquisa, ele inicia com o seu problema, a sua problemática, a sua pergunta, tá? Que é mais do que aquilo que te movimenta e eu já vou chegar lá. Segunda coisa, uma observação, tá? A sua pesquisa, a sua escrita, ela é individual, porque você precisa desse momento sozinho, atrás do computador, escrevendo, recolhendo os dados, tá? Mas a sua pesquisa, apesar de ser individual, ela não é personalíssima. Acho importante deixar claro isso e frisar isso, por quê? Porque não é incomum, quando da leitura do que vocês escrevem e me encaminham, eu me deparar com opiniões pessoais de vocês, tá? Ou com escritas que muitas vezes parecem escritas em rede social, como o Facebook, por exemplo, tá? Isso é importante dizer por quê? Porque se o que se pretende fazer é uma pesquisa científica, né, então dar um caráter científico à sua escrita e à sua pesquisa, é importante você saber que você não vai refutar um dado científico, ou você não vai afirmar determinada coisa, você não vai comprovar determinada afirmação com opiniões pessoais. Então, por exemplo, determinados grupos sociais são mais vulnerabilizados em decorrência do racismo estrutural. Para você comprovar isso, você não. Para dar um caráter científico a essa sua afirmação, você precisa comprovar, e essa comprovação não pode se dar com opinião pessoal, tá? Então, apesar da sua pesquisa ser individual, ela não é personalíssima. O que justifica ela não ser pessoal e o que justifica, além de tudo isso, né, a ideia de que você precisa estar rodeado não só de outros pesquisadores e pesquisadoras, como você precisa testar a sua hipótese, testar essa sua ideia inicial. E aqui eu já passo para a terceira dica, ou terceiro ponto de partida para uma escrita de um problema, de um projeto de pesquisa, tá? Em geral, você chega ao seu problema de pesquisa a partir de um incômodo, tá? Quase sempre relacionado com a vida. Possivelmente não relacionado à sua vida acadêmica, mas quase sempre relacionado à sua vida mesmo, a um estágio que você fez e se deparou com determinado problema, a uma área de atuação, a um trabalho, a um trabalho voluntário, a uma violência pessoal sofrida, a algo da sua família, enfim, tá? Normalmente, esse incômodo é que vai gerar o seu problema de pesquisa. Se você já vem cheio de certezas, provavelmente você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, ou pelo menos a nenhum lugar satisfatório de inovação científica. Por quê? Porque tudo gera contradição o tempo todo, e é exatamente essa contradição que alimenta o seu problema de pesquisa. É no processo de leitura da bibliografia que você vai refinar o seu problema de pesquisa. Então, o seu problema de pesquisa, que inicia muito genericão, vai sendo refinado
à medida que você vai lendo. Por quê? Porque o seu grande problema inicial normalmente é alimentado por uma dúvida, uma contradição, algo que te alimenta, algo que te movimenta. E cuja resposta você não tem a priori. Tá? Por quê? E aqui eu chego no meu ponto principal. O que é então esse problema de pesquisa? Que é a primeira tarefa que eu passo para os meus orientandos. Então, primeira é encontro de orientação em que a gente se conhece, você me diz qual é aquilo que te movimenta, a sua ideia de pesquisa. E aí eu peço para você me escreva a sua problemática. Qual é o seu problema? No próximo encontro você me traz isso. Qual é o seu problema? Tá? O que é então esse problema de pesquisa? Que é o ponto de partida do seu projeto. De modo geral, a gente acaba definindo um problema de pesquisa genericamente e vai refinando. Por quê? Porque o seu problema, a sua pergunta, é algo sobre o qual se sabe pouco e você quer saber mais. Vejam aqui uma coisa. Quando eu pergunto a um aluno, orientando, qual é o seu problema de pesquisa? E ele responde, professora, eu quero mostrar que... Eu quero demonstrar que que a violência atinge determinados grupos de forma mais abrupta. Isso não é um problema de pesquisa, porque normalmente o problema de pesquisa é algo que você a princípio não sabe como responder. Tá? Quando você afirma que determinados grupos sociais são mais violentados pelo Estado penal, você já sabe que esses grupos lidam com a violência de forma mais abrupta. E o problema de pesquisa, ele precisa carregar uma contradição, ele precisa carregar uma dúvida. Algo que você quer realmente investigar, testar, jogar contra a parede para ver se se comprova. Isso dá o caráter científico à sua pesquisa, ao seu texto, ao seu trabalho. O caráter científico do seu trabalho, ele reside exatamente nessa dúvida, que você vai tentar solucionar com a sua pesquisa. É jogá-la contra a parede. Você tem um problema, uma problemática, uma pergunta, uma dúvida sincera. E você vai com leitura, com bibliografia, com ir atrás de dados, tentar afirmar ou negar, afirmar ou refutar essa afirmação, essa problemática, essa pergunta. Então, um problema de pesquisa, ele envolve uma pergunta que é sincera. Você realmente quer saber aquilo, desvendar aquilo. Se você já sabe onde quer chegar, isso não é um problema. Se você já tem certeza de onde você vai chegar, provavelmente você não vai chegar a lugar nenhum. E você ainda vai se frustrar, porque não vai te dar prazer desvendar aquilo, entendeu? Um problema de pesquisa, ele envolve essa dúvida sincera. Pode ser que ao final da sua pesquisa, do seu trabalho, você afirme aquilo que você previamente acreditava. Mas havia uma dúvida ali, tá? Então, o problema de pesquisa é o que vai te dar prazer de desvendar, porque há uma dúvida sincera, há uma contradição ali existente. E essa é a primeira tarefa que eu passo para vocês. Não tem como iniciar um projeto de pesquisa sem que você saiba qual é o seu problema, a sua pergunta, a sua problemática, que envolve uma contradição, que envolve uma dúvida, que envolve uma pergunta sincera. E é isso que eu peço normalmente para vocês como primeira tarefa, tá? A segunda tarefa, que eu pretendo depois gravar um outro vídeo a respeito, tem a ver com a sua hipótese da pesquisa, que é a sua resposta preliminar. Se o seu problema de pesquisa envolve uma pergunta que você pretende resolver com a pesquisa, é claro que você já tem algumas hipóteses, algumas respostas preliminares. Essas respostas são prévias. Ao longo da sua pesquisa, você vai refutá-las ou afirmá-las. As hipóteses vão se provar ou não, ou vão ser negadas com a sua pesquisa, tá? Então, o problema de pesquisa envolve uma dúvida, uma problemática, uma contradição sincera que você pretende resolver. As hipóteses ou a hipótese de pesquisa são as respostas preliminares, que você já tem previamente demarcadas, mas que não são certeza absoluta. Por quê? Porque o caráter científico da sua pesquisa encontra-se exatamente aqui, nessa possibilidade de refutar a sua hipótese ou de comprovar.
E aí, para isso, você precisa estabelecer um caminho a ser seguido. Esse caminho são seus objetivos, objetivo geral e objetivos específicos. A partir daqui, a gente traça um cronograma de atividades. Você normalmente tem um marco teórico que vai embasar, que vai fundamentar o seu trajeto. Você precisa ter uma metodologia de pesquisa. Tudo isso, então, a gente vai desenvolvendo nas nossas orientações. Esse primeiro vídeo era especialmente para plantar essas ideias iniciais e preliminares em vocês, no sentido de fazê-los se questionarem sobre o seu problema de pesquisa. Esse é o ponto inicial, esse é o pontapé do seu projeto, tá? Um bom problema de pesquisa, uma boa problemática de pesquisa, que seja realmente um problema, uma contradição, uma pergunta, tá? Espero ter sido clara. Vejo vocês nas próximas orientações individuais, e também pretendo fazer aqui outros vídeos com mais dicas e auxílios em relação à escrita e desenvolvimento de um projeto de pesquisa, tá bom? Um abraço, gente. Tchau, tchau.